Gangnam, o ano era 2006. Uma cidade linda vista de cima, com grandes prédios. Porém, um prédio se destaca onde a gente consegue ouvir alguém gritando: Líder, fundos foram transferidos de K1. O líder pergunta: quantos? Cerca de $20 mil. Alguém percebeu a situação e lucrou em cima disso. O que vamos fazer? O líder, com uma voz mais autoritária que o professor em semana de prova: o anúncio vai sair já já, precisamos no mínimo recuperar essa grana. Ele dá uma olhada rápida pela janela, meio derrotado. Não sei quem está por trás disso, mas é um maldito sortudo. E continua gritando: preste atenção, não sabemos se outro canalha como esse vai aparecer, então mantenham os olhos abertos. Se perdermos, vamos cair todos juntos. De repente, o chefe para pensativo: esse cara, é como se ele já soubesse de tudo, mas quem diabos é ele? No quarto de uma casa de campo onde o calor do verão ainda não esfriou, em um quarto, o protagonista todo sorridente ele diz: 46 milhões em 3 dias. Eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida passada. Mas ainda não é o suficiente. Eu quero mais. Esse é só o começo. Será que eu consigo mais desta vez? Bora lá, porque eu tô morrendo de fome. Eu, Jang Tae-san, nesse quarto velho, voltei no tempo. Comecei a escrever a lenda de um retornado. A história começa no ano de 2020 na ponte do Rio Han. O nosso protagonista, todo triste devido à falência da sua empresa e à perda do seu emprego, ele se questiona, olhando acima da ponte: será que eu pulo? De repente ele escuta alguém gritando: ei, seu besta! Quando ele vira, vê um maluco querendo se jogar da ponte. Não chegue perto, eu vou pular, diz o maluco. Os policiais já sem paciência gritam: quer saber? Pula logo! E o colega acrescenta dizendo: não foi só uma ou duas vezes, é todo dia essa palhaçada? Que merda, cara! Por que esses idiotas sempre escolhem essa ponte? O maluco chorando igual criança: eu vou pular, ele diz. E os policiais sem paciência apenas começam olhando. E de repente o maluco, não sei o que lhe deu na cabeça, começa a pedir por ajuda: por favor, me salve! O protagonista, olhando tudo isso, pensa: melhor eu ir para casa. No caminho de casa, ele vê um garoto distraído mexendo no celular e ele pensa: olha só esse moleque, tão jovem e ainda não sabe que a vida é uma droga. E de repente o sinal muda e o garoto começa a atravessar a rua e o protagonista, impressionado, pensa: opa! O famoso xeringa foi ativado. O moleque viu o sinal mudar antes mesmo de piscar. Mas aí ele percebe algo estranho. Ao dar uma olhadinha para a esquerda, ele vê um carro vindo a toda velocidade, estilo Velozes e Furiosos 10, e o garoto bem no meio da estrada. O protagonista corre igual um louco frenético, tentando gritar para o garoto: ei, moleque, sai daí, vem um carro. E o moleque não consegue ouvir e o protagonista tenta fazer algo, acaba pulando e salva o moleque, e ele foi de comes e bebe. Nos últimos momentos do nosso protagonista, ele pensa: droga, então é assim que eu vou morrer. Vale a pena se eu fosse atropelado por um caminhão, iria para outro mundo, mas para um cara aleatório, porra, que morte clichê. Ele queria, mas não foi o que ele disse. Droga, então é assim que eu vou morrer, beleza, pelo menos meus pais vão pagar o dinheiro do seguro, né? Logo alguém grita: seu idiota! O protagonista confuso, ele se pergunta: o que está acontecendo? Por que estou flutuando? Não me diga que você é a morte. Um velho com cara séria aparece e diz: eu sou seu ancestral, seu cabeçudo. O protagonista, ainda mais confuso, pergunta: como assim? O velho, já sem paciência, grita: seu idiota, eu disse que você é meu descendente, como assim? Desse jeito até cachorro vão rir da gente. O protagonista se pergunta: do que você está falando e por que está gritando comigo? O velho, ainda mais irritado: presta atenção, moleque, vou te dar uma nova vida, mas se você se atrever a ser um santo, bata nos teus inimigos até ter certeza de que não vão te incomodar de novo. O protagonista, sem entender nada, pergunta: quem é você? O velho ignora a pergunta e segue gritando: se você não fizer isso, eu vou te matar de novo e de novo e de novo por 5.000 anos. O protagonista agora totalmente confuso: cara, eu não estou entendendo nada. Mas também, como é que ele vai entender se esse velho desgraçado não explica nada? De repente ele é... De repente ele é puxado com uma onda para baixo e começa a gritar: ei, você aí, me ajuda! Logo ele se vê no quarto com o alarme tocando. O protagonista desliga o alarme e diz: que barulho infernal, espera aí, onde eu tô? Ele olha ao redor e dá conta que está num quarto e pensa consigo mesmo: eu morri aos 32 anos, como é que eu fiquei mais jovem? E lindo, maravilhoso, gostoso. Jang olhou ao redor e pensou:
Esse chiqueiro todo bagunçado e fedido é o buraco onde eu sobrevivi quando era adolescente. Ele se beliscou para ver se não estava sonhando e começou a pensar: esse não é o memorável Dia de Ação de Graça de 2006? Aí do nada o Jang falou: minhas mãos, pés parecem com os de anos atrás. Quantos anos será que eu tenho? Ele constatou que tinha 18 anos e ele pensou: o vovô não mentiu para mim. O Jang começou a lembrar de tudo da sua vida passada. Os 32 anos de memória começaram a passar na cabeça dele feito um filme maluco. Ele pensou: tudo isso é muito realista para ser um sonho, eu entendi tudo. Ele pensou: então eu vou para a escola de novo? O Jang pensou: na época do ensino médio eu fui um fiasco, mas espera, eu lembro de tudo. Várias lembranças estavam voltando rápido demais na cabeça do Jang. Ele ficou confuso e resmungou: isso não é um sonho, eu lembro do exame. Será que isso conta como cola? A mente do Jang deu uma guinada e começou a pensar: calma, eu trabalhava com ações. Trabalhar com ações é coisa de gente inteligente. Eu estudei um monte de coisas chiques, tipo finanças empresarial, GOSP, Kodak, juros, derivativos, negócios com margens de câmbio. Ele continuou a pensar: na minha vida passada eu tentei o meu melhor, mas agora, meu Deus, a vantagem que eu tenho é maior que ganhar na loteria. Todo desacreditado, o Jang gritou: como isso aconteceu? Então ele lembrou do idoso que lhe falou: vou te dar uma nova chance. Ainda confuso, ele pensou: então essa é a chance nova que você me deu. O Jang ouviu um barulho estranho quando se virou. Uma luz o cegou e ele disse: caramba, não consigo abrir os meus olhos. E então ele escuta uma voz que dizia: senta aí de pernas cruzadas. Um silêncio esquisito tomou conta do lugar. Logo depois, o idoso apareceu berrando: vou te ensinar os 5 princípios do Tai Chi da mente dupla. O protagonista, mais perdido que cego em tiroteio, perguntou: onde eu estou e quem é você? O idoso respondeu: eu sou o diretor do centro de saúde Shinseon, Cheon Ryeonshi. O idoso se irritou: esse moleque ingrato realmente esqueceu quem eu sou? O Jang gritou: diretor do centro de saúde Shinseon? E o idoso respondeu: sim, agora vamos logo com isso, eu estou te dando uma aula proibida aqui, moleque. Se me pegarem, posso até ser suspenso. O Jang continuava sem entender nada, pensando: o que esse velhote está tramando de novo? O idoso o interrompeu e falou: sua musculatura está ótima, moleque. Por que seu corpo é tão bom? O Jang perguntou: meu corpo é bom? O idoso, com uma cara de psicopata, falou: para de ver filmes adultos, garoto. Seus ossos vão apodrecer. O Jang reagiu assustado: que besteira você está dizendo? O idoso continuou: come menos ramen, senão seu sangue vai apodrecer. Confuso, o Jang pensou: então, o que um desempregado como eu deveria comer? O idoso gritou: agora feche os olhos e vamos começar com isso. O Jang falou: eu entendo que isso é uma aula proibida, mas aqui não é perigoso demais? Ele percebeu que estava na beirada de uma montanha perigosa onde, se ele escorregar, era caixão. O idoso riu: você não conhece os 3 princípios de uma aula proibida? Velocidade, pressão e questão-chave. O Jang falou: isso não parece nada conveniente. Deu de ombros e disse: essa cena me lembra os filmes de novelas de artes marciais. O que todos esses filmes mostram é falso, moleque. Se usar métodos falsos, vai ter doenças nos ossos. O idoso apareceu do nada atrás do Jang e disse: vamos começar. O Jang sentiu uma pressão nas costas e, agoniando, perguntou: o que é isso? O Jang sentiu uma pressão nas costas e, agoniando, perguntou: o que é isso? O idoso gritou: agora isso é seu, mas ainda vai ter que ir buscar. E o Jang gritou: o quê? Isso que você ouviu, agora vamos começar. Ele colocou uma energia nas costas do Jang e começou a sentir muita dor. O idoso não parava de pressionar o Jang e, completamente confuso, pensou: por que eu estou ouvindo o som das ondas do mar? O idoso, vendo o sofrimento do Jang, gritou: aguenta firme, moleque, vai doer, mas só assim você vai ficar mais forte. O Jang, em puro desespero, pensou: aguentar porra nenhuma, eu sinto que vou morrer agora. Assim, o Jang, agoniando de dor, iluminou todo lugar à beira da morte. A cena muda para o quarto do Jang, onde ele se pergunta: esse é o sentimento de estar enlouquecendo de dor? Meu corpo não para de suar, um líquido sujo e azedo está saindo junto do suor. Eu quase que morria e mesmo assim o velho não parou.
Nesse momento ele lembra o que o velho disse: a dor te deixa mais forte e quanto mais doer, mais forte você fica. Aguente firme, garoto. Nos é explicado que o método dos 5 elementos do Tai Chi é uma técnica de artes marciais que só pode ser usada por aqueles que possuem permissões. O protagonista fica chocado ao perceber que aprendeu a técnica dos 5 elementos de Tai Chi, que o velho não o enganou. Ele lembra que o idoso falou que ele era o melhor aluno da seita Wudang, o mestre das artes marciais que lutou com o mestre da seita Mu e lutou por 3 noites e 4 dias, finalizando com a sua morte, e ganhou um troféu no 32º torneio do Império de Já. O Zhang admite que ele com certeza não era um charlatão, e não faço ideia do que ele fez, mas funcionou. Ele tentando entender o que aconteceu, pois ele ficou lá dentro por vários dias, mas aqui fora nem parece que passou um segundo. Isso não pode ter sido um sonho. Então, o que aconteceu? Ele pergunta. Ele olha para sua casa, que parece ter saído de um filme de terror barato. Até as paredes estão gritando: eu sou pobre. Olhando ao redor, ele nota um computador ancestral que tem um Celeron 500 com 7 MB de RAM e 4 MB na placa de vídeo, um HD com 10 GB rodando um software pirata. Algo digno de um museu da tecnologia, e ainda tem aquele cheirinho encantador que ele descreve como um fedor que penetra até os ouvidos. Ele pensa: estou fedendo demais, é melhor eu ir tomar um banho. Ele ouve a voz de alguém gritando: Tai-san, vem comer, o café está pronto. E quase chorando ele pensa: essa voz é a voz que ressoa no fundo do meu coração, sempre me lembrando de comer, mesmo quando reprovei no vestibular e estava desempregado. E ele fala baixinho: mãe. Com os olhos cheios de água, ele se lembra de todas as mensagens da mãe, sempre mandando ele se alimentar direito. Nervoso, vai na direção da porta e responde: sim, mãe, eu vou tomar um banho primeiro. E ela, sem perder a calma, responde: tá bom, mas seja rápido, a sopa vai esfriar. Enquanto tira a roupa, ele percebe que está mais musculoso. Enquanto pensa: nossa, eu sempre fui assim, eu estou virando Hulk. Quando ele vê que está limpando as impurezas do corpo, diz: que satisfação, isso é quase terapêutico. Olhando no espelho, ele solta: uau, até a minha pele ficou mais clara. Saindo para a varanda, ele vê o céu azul e as nuvens, mas a casa ainda parece uma bagunça. Ele olha para o jardim e pensa: esse é o jardim onde minha mãe trabalhava duro todos os dias. Esse aqui era o semeador do meu pai. Olha só, a casa construída pelos meus ancestrais já existia há gerações. Ele escuta a voz da mãe e, nervoso, responde: não, mãe, só estava admirando o céu. A mãe aparece sorrindo e diz: rápido, vai comer, já está esfriando. O protagonista, sem se segurar, corre e abraça a mãe. A mãe, confusa, ela pergunta: que é isso, menino? Já está grandinho para essas coisas. Ele, chorando como criança, diz: mãe, você é a mãe mais linda do mundo. A mãe, ainda mais confusa, responde: que é isso agora? Por que essa choradeira? A gente descobre que ela se formou no departamento de pintura da universidade, mas nunca tinha arrancado uma erva daninha na vida antes de casar. O protagonista pensa: minha mãe nunca deveria ter virado agricultora, ela não nasceu para isso. Sem entender nada, a mãe fala: isso não importa, o que importa é colocar a comida na mesa. O protagonista, agora dramático, grita: porque o papai tem tanta sorte, ele salvou o mundo na vida passada para merecer você. A mãe ri e diz: então vamos fingir que eu fui uma heroína salvadora do mundo na minha vida passada. Ele, ainda mais sério, pensa: mãe, a partir de agora não vou deixar você sofrer. A mãe, confusa, responde: mesmo que você goste muito da sua mãe, não precisa me sufocar assim, né? O protagonista se toca e solta a mãe e se afasta, ainda mais confuso, grita: desculpa, eu abracei a mãe sem a permissão do pai. Sentando na mesa, ele começa a comer e pensa: que saudade dessa comida. Ele percebe que se não tivesse voltado no tempo, nunca poderia provar aquilo de novo. E ele então começa a gritar como um maluco: uau, mãe, isso tá delicioso e picante e refrescante, cura até a ressaca. Você deveria abrir um restaurante no lugar da fazenda, ia ser um sucesso. A mãe, confusa, pergunta: mas filho, você nunca bebeu? Que história é essa de ressaca? O protagonista, que era conhecido como o rei da cachaça,
Agora que voltei no tempo, sou um adolescente que já sabe o que é ressaca. A mãe desconfiada fica olhando com um olhar suspeito. Ele olha ao redor e percebe que a casa parece uma lixeira e pensa: agora que notei, não posso deixar isso continuar, preciso ganhar dinheiro. Logo Tai-san se levanta e foi lavar a louça, o que é um evento tão raro quanto o eclipse solar. A mãe do protagonista, que já estava se perguntando se o filho tinha batido a cabeça, perguntou com aquele tom de mãe preocupada: filho, você tá doente? Porque dizem que quando alguém faz algo que nunca fez antes, é porque vai bater as botas. Em breve, a mãe continuou: você não vai morrer, porque lavar a louça é novidade no seu currículo. O prota, com um sorriso que só ele tem, responde: relaxa, mãe, quando eu estava no exército, eu sempre lavava a louça depois de comer. A mãe, agora mais confusa que GPS em zona rural, ela se pergunta: exército? Que exército, menino? Percebendo que ele havia falado algo que não devia, ele tentou mudar de assunto, dizendo que estava apenas brincando. A mãe respondeu: então você e o seu pai estão tramando para me deixar louca? Nunca, respondeu o prota. Enquanto pensava no passado, ele era um filho péssimo, já que nem lavar um pratinho ele lavava. Ele grita: mãe. Ela responde: o que foi? Ele diz: eu vou te fazer feliz. A mãe responde: isso é o que o teu pai me diz todo dia. Como o corpo da mãe do prota era meio fraco, ela foi tirar uma soneca, deixando o prota sozinho para cuidar da casa. E ele, cheio de habilidades do exército, começou a gritar: show, pobreza, dando a pobreza da casa. Enquanto limpava tudo com uma eficiência que até os germes ficaram assustados, ele deu um trato na casa que deixou quase brilhando. Depois de tanto esfregar, o protagonista parou um momento e pensou: o pai foi ao banco resolver o empréstimo. Com aquela cara de quem comeu e não gostou, mas sacudindo a tristeza, ele continuou sua faxina. Quando terminou, ele começou a pensar: o pai do protagonista, ele cultiva maçãs organicamente, sem fertilizante. Atualmente, alimentos orgânicos não são populares na Coreia e também era raro encontrar alguém que comprava as caras maçãs orgânicas, mas o pior era o gosto ruim delas, que nem ele aguentava. Mesmo com o pai atolado de dívidas, a família ainda tinha um pomar e 2 arrozais herdados da avó, que tinha morrido há 3 anos. Mas se as coisas continuarem do jeito que estão, até isso irá embora por causa das dívidas. O protagonista pensou, lembrando que na sua vida passada foi exatamente quando a família desmoronou de vez. Determinado, ele decidiu primeiro proteger o pomar. Mas como vou arrumar o dinheiro se eu sou pobre? De seguida, ele teve uma ideia de ações que vi na minha vida passada. Por mais que eu vi apenas uma vez ou duas, eu ganhei uma super memória impossível. Ele percebeu que ter voltado para 2006 já era bizarro o suficiente e agora isso. Mas como eu vou comprar ações? Sou liso, mal tenho dinheiro para um lanche. Sentado, ele começou a se perguntar o que poderia fazer. Olhou para o seu computador jurássico que tinha em casa e pensou: será que dá para usar essa peça de museu para alguma coisa? O computador era tão antigo que parecia um artefato da Idade da Pedra, mas aí o prota teve uma ideia: é isso que eu preciso. O site da web novel Pang Mungo, ele começou a sorrir como um vilão de filme e ele disse: sinto muito, Jang Hee-jae. Com o computador quase explodindo, ele se lembrou de 2 obras famosas chamada Magic Warrior e Lightning Sword. A primeira foi publicada pela primeira vez em 2007 e o escritor era o Jang Hee-jae, com 59 volumes publicados até o ano 2020. Ainda estava em lançamento quando regressou. Vou roubar essa ideia e me tornar um escritor famoso. Com um sorriso maroto, ele começou a escrever Magic Warrior, introduzindo o protagonista masculino com o nome Red e a protagonista feminina com o nome de Ju Erin. Ele diz: vou ser o novo autor. E a história conta a vida de Red, um nerd que acidentalmente entrou em um mundo virtual. A história segue. Essa história é genial, disse ele. Lembrando-se de cada detalhe da novel, eu sou um gênio com uma super memória. Ele decidiu que a história seria um sucesso, já que era uma obra-prima primeiro. Vou colocar na seção gratuita e a série vai explodir. O prota olhou para o site que estava meio diferente, mas ainda servia. Ele começou preenchendo o formulário de inscrição e decidiu se dar o nome de Gold River. Ele se encheu de orgulho e pensou: então é assim que um escritor se sente. Um escritor que roubou ideias, ainda assim
sensação é boa. Mesmo sabendo que estava roubando uma história do futuro, ele sentiu uma alegria genuína no coração e lembrou-se da famosa frase do protagonista da história: o dinheiro não tem olhos, quem pega é o primeiro dono. Enquanto a mãe ouvia o filho rindo como um maníaco, ela pensou: esse menino está fazendo coisas que nunca fez, ele vai morrer mesmo. A cena corta para um apartamento de um entusiasta, provavelmente sem banho há uns bons dias, devorando um ramen quentinho. Ele está tão concentrado na novela do nosso protagonista que nem percebe que sua camisa está suja de ramen. Ele se pergunta: que novela é essa? E esse protagonista que parece um Zé Ruela, mas na real as minas piram nele. O entusiasta continua comendo o ramen, meio cuspindo entre uma frase e a outra. Caraca, que novela incrível, é a melhor que eu já li até agora. Ele lê mais um pouco e solta um uau, Red, quão arrombado você consegue ser. Itens inúteis são mais importantes que os tops itens. Ele digita furiosamente com uma cara de psicopata e grita, tanto que até a comida voa da boca. De repente, ele percebe que já leu todos os capítulos disponíveis e grita desesperado: Gold River, eu vou comprar o seu livro. Assim que sair louco de ansiedade, ele corre para o computador e começa a digitar feito maluco para recomendar a novel. Comentário: a tal novel está explodindo mesmo com apenas 10 capítulos e já se tornou a mais bem classificada do dia. A cena muda para uma empresa em reunião. O editor-chefe pergunta ao seu assistente: você conferiu isso? Ele responde: sim, chefe. A estimativa é de pelo menos 5.000 cópias. E se a capa for boa, certeza que teremos uma segunda tiragem. O chefe, que claramente não é fã de se arriscar, levanta a sobrancelha e diz: não é muito cedo para imprimir? Mas antes que ele termine, alguém o interrompe. Como você pode ver, a história é divertida, mas começa suave, mas prende a gente e é bem escrita. Um cara de terno preto, claramente convencido, diz: o autor deve ser um veterano que mudou o nome e postou a novela. O chefe argumenta: é uma novela divertida, mas não acham que histórias de fantasia e reencarnação funcionam muito melhor em jogos? No canto da sala, uma garota de cabelo preto e camiseta verde rebate: os gostos dos leitores mudou, novelas de jogos estão bombando. Outro executivo sugere: Magic Warrior é um bom título e essa novela tem potencial. Uma garota de óculos apoia: eu recomendo essa novela. Tanto os cenários quanto o protagonista masculino são cativantes. A discussão vai ficando cada vez mais intensa até que a garota de óculos diz: negociação, vamos dar 80% para cada 4.000 cópias. O chefe quase cai da cadeira, e ele pergunta: o quê? Não é muito? A garota de camiseta verde não perde tempo e diz: na verdade, eu estava pensando em 10% para 5.000 cópias. No fim, decidiram contratar o autor primeiro. Numa outra empresa, a história se repete. Editor-chefe, você viu isso? Essa novela parece ótima, o que acha? O editor-chefe responde: sim, eu vi ontem. E como a voz do povo é a voz de Deus, essa novela com certeza vai ser um sucesso. O outro cara concorda: tenho um bom pressentimento quanto a isso. E o chefe propõe: vamos dar 10% de 600.000 cópias. Mas o outro cara, cauteloso como sempre, pondera: nossa editora não está indo bem. Se os outros autores souberem disso, vão ficar bravos. Mas o chefe insiste: eu sonhei com um rio de ouro noite passada. Pelo menos 10.000 cópias vão sair. O outro cara, ainda duvidoso, não tenho certeza, mas essa novela tem tudo para ser um sucesso. A cena muda para 3 da manhã. Vimos o protagonista meditando em uma floresta e ele diz: ainda estou quase explodindo como antes, mas agora aguento um pouco mais. Ele usa a grande circulação celestial e a respiração do nosso protagonista é suave e ele começa a liberar uma aura dourada e pensa: que sensação nova! Ele respira fundo, curtindo o momento e logo dá uma voadora no ar e gritando como um maluco: que gostoso, eu nunca mais serei um perdedor. Ele decidiu que não dava para praticar em casa os 5 elementos do Tai Chi e veio para uma montanha rochosa de 500 metros de altitude. Quando ele chega em casa, ele reflete como esperado. As 5 principais editoras vieram até mim. O primeiro passo foi um sucesso. Ele pensa: eu vou ignorar todos por enquanto. A única razão pela qual Magic Warrior foi popular até 2021 é que a novela é tão divertida que faz você largar tudo e ler até o fim. E ele pensa: tem vários editores que enganaram autores e se arrependeram amargamente. Preciso ter cuidado. Aí ele nota uma mensagem no computador que dizia: bom dia, Sr. Gold River. Aqui é da Nice Media. Ele pensa: a nova Magic Warrior foi publicada pela Nice Media. E aí começa a chover do nada. O protagonista diz à mãe:
vamos sair. A mãe pergunta, onde estamos indo? Ele com um sorriso meio bobo responde, vou te levar para comer, mãe. E ela, desconfiada, retruca, mas você não tem dinheiro para isso. Mesmo assim, faz tempo que não saímos juntos. Ele pensa, estamos indo conhecer o proprietário da editora Nice Media para podermos conversar sobre o contrato. Mas ele é menor de idade, não pode assinar um contrato sozinho. Precisa do consentimento da mãe. Descendo do ônibus, ele diz, mãe, chegamos, tome cuidado para não cair. E a mãe responde, tome cuidado você. Se cair, não vou te levantar. Ele sugere, vamos tomar um café primeiro. E ela, na lata, café? Você ao menos sabe o gosto de café? Ele responde todo convencido, sim mãe, neste tempo chuvoso, um americano gelado seria ótimo. Eles caminhando na chuva até uma cafeteria. No caminho de lá, ele pergunta, mãe, você confia em mim? Ela com um sorriso suspeito responde, vou estar ao seu lado até o fim dos meus dias. Dentro da cafeteria, dois caras observam e cochicham. Ele chegou, mas é só um estudante. O outro de óculos diz, parece que vai se atrasar um pouco. O protagonista olhando para eles pensa, chegaram na hora certa, mas um ponto por isso. Ele se aproxima dos caras e pergunta, com licença, vocês são da Nice Media? Os caras confusos pensam, o que esse moleque quer? E o outro com a voz trêmula pergunta, o senhor é o Gold River? O protagonista responde com um sorriso de orelha a orelha, sim sou eu, o mesmo escritor Gold River. A mãe do protagonista quase desmaiando de surpresa. O que você é? O quê? Você é um escritor? O protagonista todo confiante manda na lata. Sim, eu sou o escritor Gold River. Os dois caras, mais perdidos que cebola em salada de frutas, trocam olhares, tentando processar o que estão vendo. Ele não parece um escritor famoso, parece um moleque do ensino médio, pensa o cara de óculos, enquanto sua voz trêmula solta, ah sim, olá. Enquanto os dois caras tentam entender o que está acontecendo, começa a notar algo estranho no ar. Mas que aura estranha é essa ao redor dele? Arrogância e experiência, ou seja, ou será que ele está só segurando um peido? A mãe atrás do protagonista mordendo os dentes de confusão, provavelmente pensando, mas o que esse moleque está aprontando agora? Um dos caras suando mais que um sorvete no deserto pensa, este garoto nos notou desde o início e veio falar conosco, ele é bom, ele deve ser um daqueles prodígios chato. O protagonista com cara de quem comeu e não gostou pergunta, por que estão me encarando? Algum problema? Os dois caras assustados como se tivessem visto o exterminador sem maquiagem, responde rapidamente. Não, por favor, sente-se aqui. O cara de cabelo preto força um sorriso e diz, você parece bem mais jovem do que esperava. E o outro sem saber se pergunta ou sai correndo tenta. Posso saber quantos anos tens? Mas o protagonista corta ele sem cerimônia. Eu estou no segundo ano do ensino médio. Os dois quase se cagam ali mesmo pensando. Até a voz dele é autoritária. O cara de cabelo preto tentando parecer sério, mas falhando miseravelmente, pensa, não vai ser fácil lidar com ele, não vai ser fácil assinar o contrato. A mãe, que ainda não entendeu nada, finalmente solta a dúvida que estava entalada, filho, o que são esses caras? E que papo é esse de Gold River? Os dois caras sentados ficam ainda mais perdidos que cego em tiroteio e o protagonista com um sorriso de peguei vocês pensa, esses dois não conseguem esconder nada, vamos animar isso aqui. Ele se vira para a mãe e diz, um colegial não pode assinar um contrato sozinho, mãe. Mas a mãe mais perdida que nunca pergunta, do que você está falando? Me explica logo. O cara de óculos tentando parecer útil responde sim, enquanto o cara de cabelo preto nervoso acrescenta, vamos nos apresentar primeiro. Com suor fio descendo pela testa, o cara de cabelo preto se apresenta. Eu sou o CEO da Nice Media, Shou Wong-Shu. O cara de óculos tentando parecer que sabe o que está fazendo diz, eu sou o editor-chefe de Hwang Seong-woo. O protagonista com um sorriso de que está no controle responde, prazer em conhecê-los, eu sou Jang Tae-san. Ele então se vira para a mãe com um sorriso de criança que acabou de ganhar doce e diz, esses são o CEO e o editor-chefe da Nice Media. A mãe totalmente desacreditada solta o que? Editora? E o protagonista com a paciência de um Buda, sim mãe, hoje seu filho vai assinar um contrato com uma editora. O CEO tentando salvar a situação se levanta e diz, prazer em conhecê-la, mãe do escritor Jang, sou o CEO da Nice Media. A mãe ainda mais confusa responde, oi. O protagonista pensa, ele me chamou de escritor Jang, que fofinho. O CEO continua tentando convencer ela. Seu filho é um talento nato. A web novel dele, Magic Warrior, é incrível e já tem muitos fãs. O cara de óculos tentando impressionar acrescenta, como editor digo que é o melhor trabalho que eu já vi. A mãe tentando processar tudo coloca a mão no queixo e começa a pensar.
Magic Warrior. O título é bom. O protagonista, aproveitando a chance, pergunta: aliás, podemos pedir café? A mãe não perde tempo e diz: está achando que eles são seus pais e vão pagar tudo para você? Os dois caras nervosos pedem desculpa e perguntam o que gostaria de beber. O protagonista, com um sorriso, pede um café gelado de um patipingsu. Ei, nome esquisito. Fui dar uma googlada aqui e descobri que é um doce coreano de gelo raspado com feijão vermelho. Mas que é isso? Se alguém já provou isso, deixa aí nos comentários. Esquisito não. Continuando, o cara de óculos, quase tropeçando nos próprios pés, vai buscar o pedido. De volta à mesa, o protagonista, com uma cara séria, pergunta: você trouxe o contrato? O senhor suando frio responde: o escritor Jane é realmente rápido. O protagonista, sem paciência: não brinque com isso. Estou curioso, mas por dentro pensa: maldito. Só porque sou virgem, acha que pode me enrolar? O senhor entrega o contrato e o protagonista, analisando com os olhos de águia, nota uma cláusula problemática. Eles querem ficar com copyright secundário por 5 anos e com uma renovação automática. Estão achando que ele é trouxa. Ele pensa: na minha vida passada, eu estava estudando para concurso de direito. Sem hesitar, o protagonista diz: o segundo copyright deve pertencer ao autor. Refaça isso e me entrega de novo. O senhor nervoso tenta convencer e dizendo: o escritor talvez não saiba, mas o segundo copyright não é importante. Todos os autores assinam essa cláusula, mas o protagonista sério diz: quero que a editora tenha apenas o direito de publicar o meu trabalho. Além disso, os direitos de publicação no exterior devem ser negociados diretamente com o autor. O CEO e a mãe do protagonista suam frio, enquanto o autor tenta acalmar a situação. Mas o protagonista continua e também quer um pagamento adiantado de 20 milhões de won. Os dois caras, mais confusos que nunca, quase começaram a chorar de nervoso. A mãe, sem entender nada, chama pelo filho, provavelmente pensando: mas o que esse garoto está falando? O protagonista, sem nem piscar, continua: os royalties serão de 10% para cada 6.000 cópias. E se quiserem continuar vendendo, paguem direitinho. O CEO, quase desmaiando, diz: o senhor Jang, você realmente é rápido. O cara de óculos tenta argumentar: lamento, mas não existe editora que pague adiantado para um novato. Embora a visualização esteja alta, não há garantia que continuará assim. O protagonista, impassível, pergunta: você trouxe o seu notebook? O cara de óculos, sem entender, responde: o que tem o meu notebook? O protagonista sério: vou mostrar algo. Se depois disso vocês ainda não quiserem, então vamos deixar para lá. Ele pega um pendrive e coloca na mesa. O cara de óculos, ainda mais confuso, pergunta: o que é isso? O protagonista responde: são rascunhos. Os dois caras, ainda perdidos, perguntam: rascunhos? O protagonista, sério como nunca: aqui estão os próximos capítulos da novel Magic Warrior.